Olá, povo de Deus, 12º domingo do tempo comum, 20 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 38, 1, 8, 11, 2 Coríntios 5, 14, 17 e Marcos 4, 31, 41. O livro de Jó é magnífico e aborda questões existenciais na vida das pessoas de fé. Porém, a grande interrogação que está por trás da história, em certo sentido, permanece sem resposta. Por que o justo sofre? A teologia tradicional sempre afirmou que a pessoa sofre por causa dos seus pecados. Mas Jó era um homem justo, honesto e reto diante de Deus e da sociedade de sua época. Então, por que uma pessoa assim sofre? Quando Jó foi atingido por tantas desgraças que roubaram tudo que tinha na vida, propriedades, família, até sua saúde, seus amigos vieram visitá-lo e queriam convencê-lo de que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados. Porém, Jó tinha plena consciência de sua retidão e recusava as explicações tradicionais de seus amigos. Jó enfrenta a teologia oficial e se recusa a aceitar uma visão de Deus reduzida a alguém que fica registrando o bem e o mal que as pessoas fazem para lhes dar o troco. Nada de teologia da retribuição ou da prosperidade para explicar a situação existencial de Jó, o justo. Uma vez rejeitada a explicação reducionista dos seus amigos, Jó se dirige diretamente a Deus para lhe perguntar: por que o justo sofre? E o faz de uma maneira um tanto arrogante, desafiando Deus. Aí que a resposta de Deus para Jó, presente no texto de hoje, é uma espécie de um cala-boca, para que não blasfeme contra Deus. O mar significava um mundo de mistério, incontrolável, como uma fera indomável para os contemporâneos de Jó. Neste contexto, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Deus é o Senhor dos mares. As tempestades estão sob seu controle. É isso que Jó precisa, de fato, aprender. 2 Coríntios 5, de 14 a 17. Paulo era um convertido tão convicto quando se tratava de ser fiel a Cristo. Suas exigências em relação aos cristãos de Corinto suscitaram muitos descontentamentos. Havia mesmo um grupo judaizante que lhe fazia oposição aberta. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo se justifica, defende seu ministério com veemência. No pequeno trecho de hoje, ele justifica que em Cristo tudo é novo. Tudo é novo, ou se renova, ou não se entende o que é viver no amor de Cristo. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova.
O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Marcos 4, 35, 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Marcos se propõe a nos revelar quem é Jesus. Cada cena, cada gesto, cada episódio nos vai revelando Jesus e suas múltiplas faces. Na primeira parte do Evangelho, Marcos nos apresenta Jesus como o Messias, que anuncia o reino de Deus. Nosso texto de hoje começa com uma fala intrigante de Jesus a seus discípulos: vamos para outra margem. Imediatamente podemos pensar que se trata da outra margem do lago de Tiberíades, que se constitui no território pagão da Decápole, uma liga de 10 cidades da parte oriental da Palestina que se estendia até Damasco. Num segundo momento, podemos nos indagar: que margem é essa a qual Jesus chamou os discípulos e nos chama hoje? Sabemos que o barco simbolizava as comunidades cristãs primitivas e que as águas são sempre ambientes de insegurança, tanto que acostumamos chamar, por contraste, terra firme, fora do ambiente das águas. Para chegar à outra margem, só passando pelo inseguro contexto das águas. Entrar num barco é estar disposto a deixar as margens seguras para ir ao encontro de uma aventura. Esse lago de Tiberíades é conhecido também como Mar da Galileia, com seus 12 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Mas hoje eu gostaria de convidar vocês que me acompanham a ler o conto magnífico de Guimarães Rosa, chamado A Terceira Margem. Vocês imaginaram alguma vez uma terceira margem? Pois é, aí está a genialidade de Guimarães, que nos convida a romper os esquemas e colocar nossa imaginação para voar. Na verdade, Jesus também, se propondo aos seus discípulos uma travessia rumo a uma imaginária terceira margem, podemos pensar, por que não? Pois é preciso deixar a terra firme e aventurar-se para outras margens, se quisermos mesmo anunciar o reino de Deus, que não tem fronteiras. Qual será a terceira margem no lago da nossa vida? Acontece que no meio da travessia, o barco em que estão os discípulos de Jesus sofrerá uma terrível tempestade que ameaçava inundar o barco e afundá-lo. Na primeira leitura de hoje, Deus se revela a Jó como o Senhor dos mares. E aqui temos Jesus na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. A reação dos discípulos é semelhante às muitas reações nossas frente aos perigos que passamos na vida. Eles acordaram Jesus e lhe disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Quantos, diante da pandemia, já se perguntaram: por que Deus não acaba de vez com esse mal que estamos sofrendo?
Nosso esquema é muito simples. Fazemos mal com as nossas escolhas e depois terceirizamos nossas responsabilidades. Jesus, despertado pelos discípulos, se levanta, ordena ao vento que se cale e então veio uma profunda calmaria. Nessa calmaria, Jesus pergunta aos discípulos por que são tão medrosos, por que ainda não têm fé. Quem estava com medo da tempestade, agora se manifesta com medo de quem manda nela, de quem é mais forte que ela. É claro que quando Marcos escreveu o Evangelho, as comunidades passavam por uma sensação de barco à deriva, devido às imensas perseguições. Era profundamente compreensível temer e tremer, e até pensar que tinham sido abandonadas por Jesus, ou que Jesus dormia sem se importar com a situação que estavam vivendo. Mas assim como Jó, as comunidades fazem a experiência de que Jesus está com elas. E, portanto, elas poderão, se aventurando em novas margens, enfrentar qualquer tempestade que vier. Um beijo no seu coração.